Então vamos lá. Nós vamos agora começar porque nós já é 10h18. Então, nós vamos dar início. Então, vocês estão vendo o PowerPoint, estão me vendo, estão me ouvindo. E a voz está saindo bem? Perfeito. Sim. Graças a Deus. Eu quero agradecer o Oséias, né? Porque o Oséias tem me ajudado. A Mércia, com a paciência também danada, tem sido a bênção. Minha esposa estava aqui me ajudando, porque ontem o Bruno ficou fazendo um treinamento comigo. E agora eu tentei fazer aqui sozinho, eu consegui fazer algumas coisas, mas a minha esposa, ela me ajudou a fazer outras coisas e o Zé também. Então, graças a Deus, eu estou pegando o jeito. Eu acredito que eu já estou um pouco melhor que antes, né? Já estou um pouquinho melhor do que antes. Tá e eu vou melhorando aos poucos. Vai chegar uma hora que domina tudo, aí já fica bom. Tá bom, irmãos? Obrigado pela paciência de todos. Então, vamos dar início para poder fazer a gravação da aula, tá bom? Olá, eu sou o pastor Roberto Mariano, aqui da Primeira Igreja Batista de Santo André. Todos os domingos estamos ministrando a aula nesta série que se chama Contraste da Vida Cristã. E o Oséias, que está sempre comigo, ele me ajuda nas aulas. Vai ter algumas vezes que o Oséias vai estar fazendo aulas também. Ele está sempre colaborando para poder participar de dar as aulas para os irmãos, para todos que estão ouvindo. Hoje a aula é número 6, tá? Nessa aula número 6, nós estaremos falando dos temas referentes à qualidade e quantidade. Qualidade e quantidade. O que quer dizer isso? Nós vamos analisar direitinho sobre qualidade e quantidade na nossa vida, é um contraste. Então, é referente à nossa vida, que a gente tem de obediência ao nosso Deus, nós vamos analisar a nossa qualidade, a quantidade, tudo que a gente faz, mas focando no objetivo, porque se a gente for ver sobre tudo que a gente faz na nossa vida, não vai dar tempo de fazer uma aula que fala sobre tudo. Então, nós vamos focar a qualidade e a quantidade, no subtítulo, referente à nossa família, tá? Então, no caso, a qualidade, o que quer dizer? Eu peguei lá nos significados que eu gosto de pegar para a gente poder analisar melhor, para a gente poder ver, né? A gente poder saber o que é. Então, aqui no caso, a qualidade é um conceito, subjetivo, ou seja, subjetivo é porque cada um dentro de si, ele tem dentro dele algo que ele acha que tem qualidade que não tem. Então, aí depois vem alguns estudos, algumas orientações para poder analisar o conceito de cada um. Mas o modo de ser pode ser a qualidade, como que você é, como é que é o seu jeito. O modo de ser traz qualidades, cada um tem as suas qualidades. A propriedade de qualificar os diversos serviços ou objetos, ou seja, a pessoa ela vai qualificar os serviços, o tipo de serviço que você fez, ou alguém fez para você, ou algum objeto que você comprou, ou você mesmo fabricou, então tem uma certa qualidade. Indivíduos, né, os indivíduos são pessoas que a gente analisa, a gente vê qualidades através dos seus estudos, do seu comportamento, do seu caráter, e aí vai, assim pela frente. Outros exemplos aqui também, qualidades de vida. Então, se você é uma pessoa que cuida bem da sua saúde, da sua alimentação, você dorme bem, faz exercícios físicos, então você vai ter uma outra qualidade de vida. Tudo isso engloba no termo qualidade, tá? Qualidade da água que a gente toma, a qualidade do país que nós moramos, o ar que a gente respira, a empresa que trabalha. Então, é tudo referente a qualidades. Agora, dados qualitativos se baseiam em opiniões, impressões e ponto de vista. Então, se for analisar os dados, né, qualitativos, a gente precisa pegar opiniões, impressões, ponto de vista e até mesmo o lado científico das coisas, para poder analisar os dados qualitativos. Aí, no caso de quantidade, olha só, é a qualidade do que pode ser medido ou contado, do que é
suscetível de acréscimo ou diminuição, ou seja, quantidade, você vai poder contar quantas coisas tem aqui, quantas não tem, o que somou, o que diminuiu. Então, isso se refere a quantidades. Dados quantitativos se baseiam em números e estatísticas. Então, nós sabemos que para você medir alguma coisa, você vai precisar de algo que te dê uma referência, né? Um metro, uma trena, ou para pesar uma balança. E aí você vai ter ali dados quantitativos de medidas. Então, isso é importante a gente saber também. Outra coisa também que é importante a gente saber, é que no caso eu vou pegar aqui, nesta lição, irmãos, como eu falei para todos, né? Então, nós vamos fechar o assunto falando sobre o contraste da vida cristã referente à qualidade e à quantidade. Nós vamos fechar o assunto focado na nossa família, nosso relacionamento com os nossos irmãos, nosso relacionamento com os nossos amigos. Então, nós vamos focar assim, tá? Porque se a gente for pegar tudo que engloba a nossa vida, nosso cotidiano, aí a gente também não consegue falar tudo em uma aula. Então, vamos fechar o assunto assim que fica melhor. Aí depois você leva para o campo da sua vida toda. Primeiro ponto aqui, ó, no tempo para a família. Então, no caso, você tem qualidade e uma boa quantidade de tempo para a sua família. Como é que está a qualidade? Como é que está isso na sua vida? Né? Como é que você tem visto isso para a sua família? Que você convive há muito tempo, a sua família que você precisa dedicar tempo. Quando eu falo família, família em geral. No caso, é você, seu marido, sua esposa, seus filhos, é a sua família. A recomendação do Salmo 128 é que entre a família haja um bom diálogo, que o cônjuge seja exemplos para os filhos, que os pais e filhos caminham juntos, que se reúnem para refeição e que tenham tempo para um diálogo bíblico também, porque já que nós somos cristãos, nós somos servos do Senhor Jesus, nós precisamos ter tempo para a família, né, o cônjuge, os filhos, tudo, mas também é importante ter um tempo para um diálogo bíblico, falar de algum versículo, contar uma história bíblica, até mesmo louvar a Deus junto, ouvir um hino junto, fazer oração. Então é importante ter esse tempo também. Como eu falei do Salmo 128, então eu separei aqui o Salmo 128 para a gente poder ler, né? O que Deus mostra para a gente, o que Deus deixou revelado na sua palavra, nos ensinando como que deve ser o nosso comportamento familiar. Olha que bonito que é esse Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, quer dizer, já está dizendo aqui que quando a pessoa teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, já está dizendo que é uma pessoa bem-aventurada. O que quer dizer bem-aventurada? Uma pessoa feliz. Né? Uma pessoa que tem alegria. Por quê? Qual que é a alegria? Qual que é a felicidade que está dentro do coração? É andar nos caminhos de Deus, é ter prazer, ter amor nas coisas de Deus e temer ao Senhor. No segundo versículo, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Então, quando a gente teme ao Senhor e anda nos caminhos, nós comemos das mãos de Deus, somos felizes, porque Deus é que nos sustenta, é Deus que nos dá tudo que a gente tem, nós somos apenas mordomos de Deus. Então, tudo que nós temos vem do próprio Deus. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Então, aqui nós estamos vendo que a mulher, tanto a mulher como os filhos, estão em comunhão, estão juntos. Aqui está falando da mesa, no caso, no sentido, o alimento, a gente está junto, e também momento de comunhão. Quando a gente pensa em estar com a família, a gente pensa em momento de comunhão. Não simplesmente falar assim, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho, pronto. Nada, não precisa de ter comunhão, ter relacionamento, ter diálogo, não. Então, tanto a mulher como os filhos serão frutíferos.
serão como uma planta, aqui no caso está fazendo referência de plantas que crescem saudáveis e dá fruto. Ou seja, frutos, quais são esses frutos que nós teremos dentro do nosso lar? Frutos de paz, frutos de alegria, frutos de comunhão, são esses frutos. Né? Então, é importante a gente pensar no primeiro versículo, que é temer ao Senhor e andar nos caminhos. Para quê? Para que realmente toda a família cresça saudável e frutificando a Deus, sendo bênção nas mãos do Senhor com união. No versículo 4, eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha só, então no versículo 4, ele volta a falar aquilo que falou no versículo 1, que é o temor. Então, bem-aventurado, além de nós termos Deus como referência, que é o nosso Deus, que Deus é santo, todo-poderoso, nós temos que temer. Não é ter medo de Deus. Temer não é ter medo, tá? Temer é obedecer, ser submisso, é ser grato, é ter amor a Deus. E no versículo 5, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. O que ele está querendo dizer aqui? Então, aqui no caso, lá o povo, né, o povo que estava ainda naquele tempo antes de Jesus Cristo vir à Terra, eles já tinham a promessa do Senhor. Eles tinham a promessa do Messias que viria, mas eles já teriam que obedecer. Por quê? Porque posteriormente a eles viriam também outras gerações que precisavam de ter essa referência de temer e serem abençoados. Seriam sucessores, mas vinham com a mesma herança e a mesma esperança da mesma fé que Deus deixou plantado no coração deles, que é o Messias. Então, nós temos isso hoje, essa fé em nosso coração, que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós trouxemos essa herança dos judeus que aprenderam com Deus, né? E aqui fala no versículo 6, verás os filhos de seus filhos, ou seja, já são os netos, o casal tem filho, depois o filho casa, tem mais filhos, aí vem os netos. Então, é um deixando essa herança, essa esperança, essa fé para o outro, qual que é o princípio? É o temor e andar nos caminhos do Senhor, para que toda a família vá bem, seja frutífera, seja família abençoada. Então, a qualidade é o temor. A quantidade é você realmente viver no caminho de Deus todos os dias da sua vida. É isso que nós devemos pensar em servir ao nosso Deus com alegria. Aqui também, ó, somando a globalização, olha só, somando a globalização e também desenvolvimento industrial, convite pelo consumismo explícito nas propagandas, surgiu muitos transtornos nos relacionamentos familiares, ou seja, esse acúmulo de coisas, né, que o mundo oferece para a gente vai tentando tirar o foco do nosso relacionamento com Deus, do temor a Deus, do caminhar com Deus. Os salários estão cada vez mais baixos. As esposas, hoje em dia, elas trabalham. Antigamente não era assim, né? As mulheres nem buscavam um trabalho. Hoje, a maioria das mulheres trabalham. As famílias estão desse jeito. Então, os homens trabalham, as mulheres trabalham, os filhos estão indo para a escola muito mais cedo, às vezes ficam numa creche, uma escola particular, tempo integral. Por quê? Porque muitos pais não têm tempo para ficar com os filhos por causa do trabalho. E assim, a destruição da família é a destruição da sociedade. Então, nós estamos vendo que nesse tempo moderno que a gente vive, é um tempo diferente. A tecnologia está avançada, a ciência está aumentando, os salários estão mais baixos. E para você alcançar um salário um salário alto, que realmente ajuda no recurso familiar, requer muito estudo, requer bastante conhecimento, você se engajar numa empresa boa, ou até mesmo aquelas pessoas que têm facilidade, né, têm um talento para montar uma empresa. Monta uma empresa e já começa a ganhar os seus recursos próprios. Mas para a maioria não é fácil. Ainda mais nessa pandemia que a gente está vivendo, a gente vê muitas lojas, empresas fechando, comércio fechando, então está difícil para todos. As escolas não estão atendendo mais os alunos, ainda presencial, então está difícil para todos, né?
E isso não é só no Brasil, é mundialmente falando. Como no meio de tudo isso nós podemos buscar qualidade, uma qualidade de vida cristã, numa quantidade boa nesse tempo que a gente vive hoje, nessa pandemia toda. Continuando aqui na qualidade, no segundo ponto, tempo para o cônjuge. Então, é tempo para a esposa, no caso, né? Você que é casado, você tem um tempo para a sua esposa, a esposa tem um tempo para o esposo. Então, a pessoa casa, a pessoa ela precisa se dedicar tempo um para o outro. Na fase do namoro, geralmente faz tudo junto, né? Na fase do namoro se vê bastante, na fase do namoro combina as coisas, na fase do namoro fica na casa do outro, dá aquela saudade, passeia bastante. Depois que se casa, a tendência é se distrair com outros afazeres, individualmente. Então, isso é uma coisa que acontece. Ah, mas aí, como que eu sei? Que eu sou casado. E a pessoa não é casada, como que ela consegue perceber isso? Olhando para os seus próprios pais. Às vezes a pessoa ela não é casada, então ela não consegue entender isso, porque ela não passa por isso no dia a dia. Mas se olhar para os pais, né, vai ver que o pai e a mãe já não tem aquele relacionamento 24 horas por dia unidos juntos, a não ser que tenha uma disciplina. Monta-se uma disciplina, monta-se um acordo e vamos caminhar junto nesses critérios. E é importante por quê? Porque estar juntos não é só ficar fazendo coisas. Cada um faz as suas coisas e mora junto. Não é assim. Estar juntos, né? Eu tenho aprendido isso. Estar junto é você ficar junto com a pessoa. Assistir um filme, fazer alguma coisa junto, passear, dar tempo para a pessoa, conversar, manter um diálogo, dar um ouvido. Isso sim é estar juntos. Nesse momento que se iniciam os conflitos, quando a pessoa ela passa a não perceber mais a importância um do outro, não tem mais aquela importância de estar junto, de dar um ouvido, de compartilhar alguma coisa, de fazer alguma coisa junto. Então, quando a pessoa ela começa a ficar individual dentro da sua própria casa, aí começam-se os conflitos familiares. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, está escrito: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha só como que Deus é. Logo no começo do mundo, né, onde não tinha ainda pessoas, nenhuma, únicas pessoas que tinham ali era Adão e Eva. Deus criou Adão do pó da terra e criou a Eva da costela de Adão. Então, tinha só os dois seres humanos em todo esse planeta Terra enorme que a gente conhece, né? Tinha somente os dois. O que Deus já deixou claro para eles dois? Já deixou esse mandamento, essa lei, que o homem deixará pai e mãe, sendo que eles não tinham ainda pai, eles nunca tiveram pai e mãe, porque, na verdade, eles foram criados, eles não nasceram, não foram gerados de ser humano, eles foram criados por Deus, então eles não tinham pai nem mãe. Mas eles já receberam este ensinamento. Por quê? Porque Deus já deixou claro que eles teriam que multiplicar, ter filhos. E o ensinamento que eles tinham que dar para os filhos era esse. E os filhos foram aprendendo. O ensinamento é esse: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Então é importante o casal entender que quando se casa, precisa realmente sair da casa dos pais. Se não tem condições financeiras, às vezes mora junto, constrói no mesmo terreno, na mesma casa, mas é preciso manter um objetivo, um foco, para poder tentar, lá na frente, comprar a sua própria casa, ou então montar um acordo onde que os pais entendam que eles são uma família e os filhos, o filho que casou, a filha que casou, é outra família. Um não interfere na vida do outro, a não ser que haja uma necessidade, um extremo, aí tudo bem, né? A gente sabe que pai nunca vai deixar de ser pai e mãe nunca vai deixar de ser mãe. Mas o que Deus está ensinando aqui é que cada um forma a sua própria família. E assim vão crescendo e mantendo a comunhão e o respeito. Eu respeito a minha mãe, respeito meus irmãos, mesmo sendo casado.
Continuando aqui, agora no ponto número 3, tempo com os filhos. Então, nós já vimos que nós temos que ter tempo para a família, no geral, né, a família toda. Quando fala família, é marido, é esposa, é filho, é o geral. Tempo com os filhos. A gente viu também que é importante ter tempo conjugal, no caso, o cônjuge é o marido com a esposa e a esposa com o marido. É necessário ter esse tempo, essa dedicação, esse empenho. E agora é os filhos. No caso, é o pai e a mãe precisa também dedicar tempo para os filhos. Às vezes é um filho só, é filho único, às vezes é dois, e aí vai indo, né? Quanto tempo você se dedica com os seus filhos? Então, aí, além de o tempo, né, quantidade de tempo, precisa analisar também a qualidade desse tempo. Porque aí, no caso, tem a conversa, que é o diálogo, precisa analisar também passeios, se bem que hoje nós estamos nessa pandemia, os passeios estão restritos, mas há como passear de alguma forma segura, colocando máscara, tendo segurança, você pode ir no parque, você pode, já liberou a praia, já pode ir no sítio, você pode passear na casa de um parente seu que você sabe que está seguro, sem Covid. Então, você precisa pode fazer passeios também, né? Porque, na verdade, está difícil, muitas pessoas não estão mais conseguindo ficar somente dentro da sua casa. Aliás, ninguém foi criado para ficar preso num lugar. Nós somos criados para adorar a Deus livremente. Por causa da pandemia veio tudo essa diversidade. Então, passear é importante. Assistir um filme ou desenho, às vezes a pessoa não gosta de filme, gosta de desenho, mas participa, pratica um esporte. Tem aqueles joguinhos educativos também que vende nas lojas, é muito bom e pode participar com os filhos também, independente da idade. Filho é filho, né? Independente da idade, pode conversar, pode passear, pode assistir um filme, e assim vai tendo uma interação com os filhos. Aqui nos Salmos, aqui em Jó, capítulo 5, a gente vê essa lição aqui muito importante, por quê? Porque ele se preocupou em manter uma comunhão, um bom relacionamento com Deus, e também ele se dedicou aos próprios filhos dele. Olha que Jó teve bastante filhos, né? E ele se dedicou à esposa, ele se dedicou aos filhos, ele se dedicou aos funcionários, ele se dedicou à fazenda que ele tinha. Ele era uma pessoa que tinha muita posse, então ele se dedicava. Mas o mais importante da vida dele é que ele adorava Deus, ele servia a Deus. Isso que era o mais importante. Ele tinha temor, ele tinha alegria, como nós vimos lá no Salmo, no Salmo 128, ele foi bem-aventurado por quê? Porque ele temia Deus e andou nos caminhos do Senhor. Olha só o que está escrito nesses versículos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro. Olha só a integridade. Deus que revelou, Deus deixou escrito que é para a gente ler, irmãos. Homem íntegro, reto e temente a Deus. Ele desviava-se do mal. Então ele tinha todas essas qualidades que Deus se agradava da vida dele. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente, ou seja, ele era milionário. Naquela época lá, para ele ter todas essas posses, né? Então já deu para ver que ele tinha muita posse, muito dinheiro. E isso não deixava ele orgulhoso, se achando que era melhor do que os outros. Porque tem gente que tem menos que isso, já passa por cima de todo mundo, só porque tem um carro novo, ou porque tem um celular novo, porque tem uma casa nova, e já acha que é o melhor de todos, fica humilhando as pessoas, humilhando até os parentes. Deus não se agrada dessas coisas, tá? Jó, ele tinha tudo isso, mas mesmo assim ele continuou sendo firme e fiel a Deus. Se fosse hoje, se Jó vivesse na nossa época hoje, e tivesse toda essa riqueza, com certeza ele ia continuar servindo a Deus com humildade, com integridade, temendo ao Senhor, se desviando do mal, indo na igreja,
participando de tudo, ajudando as pessoas necessitadas e vivendo uma vida que realmente agrada a Deus. Se fosse hoje, com certeza ele ia ser assim também. No versículo 4, e iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Ou seja, aqui está dizendo que os filhos, no caso os filhos homens, iam na casa uns dos outros. Então aqui dá para a gente poder entender que eles tinham suas próprias casas. E eles visitavam uns aos outros, iam na casa uns dos outros, e ainda levava as irmãs, convidava as irmãs, as famílias se reuniam, e Jó é que orientava, educava, passava essa educação, esse ensinamento para eles. No versículo 5, sucedia, pois, que, corrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque, dizia Jó, porventura, pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Ou seja, o que Jó pensava? Jó pensava assim, é melhor eu fazer a minha parte, eu orar pelos meus filhos, fazer o sacrifício, levantar de madrugada e fazer os holocaustos, porque naquela época o Senhor Jesus ainda não tinha vindo na terra, né? A gente sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se sacrificou por nós. Nós não precisamos mais fazer sacrifício nenhum, porque o sacrifício é Jesus Cristo, ele já foi feito o sacrifício. Ele mesmo entregou a vida dele por nós na cruz. Nós sabemos que hoje a graça já nos basta, nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé em Jesus Cristo. Mas naquela época não, naquela época precisava fazer o quê? Holocausto, pegava um animal, sacrificava e oferecia a Deus. Era uma forma de mostrar a Deus que a pessoa tinha um coração grato e estava pedindo perdão para Deus. Porque aquele sacrifício, aquele holocausto, aquele animal, ele estava representando, já estava apontando para a morte do Senhor Jesus Cristo. O animal inocente, não tem culpa de nada, era sacrificado para receber o perdão dos pecados das pessoas. Era assim que era feito antigamente no judaísmo. E Jó fazia isso pelos filhos dele. Então Jó tinha temor. Jó fazia isso. Isso que era uma forma de estar com os filhos, de orientar os filhos, de educar os filhos no caminho do Senhor. Então Jó ele tinha toda essa orientação vinda da palavra de Deus. Ou seja, ele tinha tempo para os filhos. Como é que está nós hoje? Como é que está você, a tua família hoje? Você tem um tempo com qualidade para os teus filhos? Filhos ou filha, ou apenas um filho? Você tem dedicado tempo com qualidade? Você tem realmente demonstrado a ele que você está junto? Ele tem visto isso na sua vida? Ele tem reparado isso? Ou ele tem que ficar pedindo, pai, mãe, vem aqui. Pai, mãe, me ajuda aqui. Ele tem que ficar chamando a sua atenção para você estar com ele? Ou você mesmo no seu coração, você entende que isso é uma necessidade? Você precisa estar com os seus filhos e passar toda a educação cristã, de comportamento, de ética, de valores, de amor para os seus filhos. É importante você repensar nessas coisas. Se você já faz, glória a Deus, continua fazendo e pode melhorar mais ainda. Bom, vamos lá, dando continuidade aqui no nosso estudo. A quarta parte, tempo para os pais que são idosos, né? Eu, no caso, eu não tenho meu pai mais, meu pai faleceu, mas eu tenho a minha mãe tem 79 anos, vai fazer agora 80 anos. Minha mãe está bastante idosa e debilitada, né? Por causa da coluna, várias dores. E a minha irmã, que já tem 62 anos, mora junto com a minha mãe, minha irmã é solteira. A minha irmã também é idosa, 62 anos, né? E minha irmã ajuda a minha mãe, mora junto. Então é importante isso também, a pessoa ter alguém para poder acompanhar. Quanto tempo você reservou para estar com seus pais? Você reserva tempo, mesmo que não mora junto, às vezes mora até longe, né? Mora em outro lugar, outro país, ou no interior, às vezes mora junto, no mesmo terreno, tem uma casa ou duas, às vezes mora no apartamento, um mora no andar de baixo, outro mora no andar de cima, ou às vezes mora na rua de baixo, na rua de cima, no mesmo bairro. Não importa, o que importa é dedicar tempo.
Importa é tempo com qualidade, ir na casa dos pais, fazer uma visita, ver como é que está, se está precisando de alguma coisa, ver se pode fazer alguma coisa em prol, mesmo se for para realmente só conversar, estar conversando, né? Hoje em dia, a gente tem que tomar muitos cuidados. É claro, os pais idosos, a gente sai para lá, sai para cá, e vai na casa dos pais, é perigoso levar o coronavírus, mas temos que tomar os máximos de cuidado. Nós temos que fazer, no caso, se for necessário, fazer os testes e analisar se está com alguns sintomas. Se tiver com sintomas, não vai ficar perto dos pais, é claro, né? Porque senão acaba passando para eles. Mas se estiver tudo bem, não tem sintomas, está tudo jóia, é importante fazer parte desse relacionamento também com os pais. Eles também têm prioridade, os nossos pais. No caso eu falo da minha mãe. Minha mãe tem prioridade na minha vida, né? Eu tenho a minha esposa, que é comigo uma só carne, é a minha família, mas eu não posso esquecer da minha mãe, né? Nós temos que honrar o pai e a mãe. O cristão que despreza seus familiares, especialmente seus pais, principalmente, né? Está negando o que o cristianismo defende, que é o quê? A virtude máxima, que é o amor. Então, se você despreza os seus pais, independente do que eles são, porque pai e mãe, nós devemos honrar. Independente do que eles são, do que eles foram, do que eles deixaram de fazer, não importa. Primeiro tem que perdoar, tem que honrar e temos que estar juntos, tá? É muito importante dedicarmos tempo para os nossos pais, dedicar amor, respeito, perdão, se for o caso, e manter uma comunhão, um bom relacionamento com os nossos pais. Quando eu não era cristão, eu tinha um relacionamento a desejar com meus pais. Eu não era cristão, eu vivia uma vida diferente. Mas depois que eu me converti com 28 anos de idade, que eu recebi o Senhor Jesus, aí eu aprendi dentro da palavra de Deus como que deve ser um comportamento cristão, inclusive com os pais. Aí sim, aí eu comecei a melhorar, sendo direcionado pelo Espírito Santo na palavra de Deus, um bom relacionamento com meus pais. Nessa época, eu me converti, meu pai já tinha falecido, mas eu me dedico todo o meu amor pela minha mãe, como se fosse minha mãe e meu pai. Né? Eu sei que eu não tenho mais meu pai, mas eu tenho a minha mãe, e eu me dedico tempo, amor, dedicação, ajudo no que for necessário à minha mãe. É muito importante isso. Olha aqui o versículo. Honra, aqui em Êxodo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. O Senhor teu Deus te dá. É importante demais a honrar. Olha só, a minha mãe, ela precisa de ir no médico. Quem leva ela no médico? Eu que levo ela no médico. Meu irmão mora no Paraná, não pode levar. A outra, minha irmã, ela trabalha lá com o meu cunhado, não tem esse tempo suficiente. O outro, meu irmão, ele não está muito bem de saúde, também não tem carro, não pode levar. Eu moro numa distância de 5 minutos da casa da minha mãe, então eu me dedico meu tempo com qualidade para ajudar a minha mãe. Levo minha mãe no médico. Se minha mãe precisa de ir no mercado, a minha irmã, eu mesmo vou lá, pego, vou no mercado. Se precisa de comprar alguma coisa, eu vou lá e pego. Se precisa de consertar alguma coisa, eu mesmo conserto. Eu mesmo faço o serviço lá da casa. Se eu não puder fazer, se eu não souber, a gente contrata um profissional, vai lá e faz. Mas eu me dedico bastante do meu tempo para a minha mãe, que ela é idosa, e independente disso, ela é a minha mãe. Então eu preciso dedicar o meu tempo para a minha mãe, tá? Às vezes a sua mãe e seu pai não é idoso, estão com saúde, está bem, mas não importa. Vá até eles, honra teus pais, faz o que for necessário. Vai ser uma bênção. Deus vai se agradar bastante da sua vida. Vai ser uma bênção esse tempo, vai ser uma bênção para eles vão se sentir queridos, vão se sentir amados. Mesmo porque quando a gente é criança, eles dedicam o tempo deles para nós, né? Eles dedicam tempo com qualidade, com vida, com prazer, com amor. Ah, mas pastor, às vezes tem pessoas que os pais abandonam os filhos. Tem sim, tem pessoas que os pais abandonam os filhos, tem pais que são egoístas, que eles pensam somente em si próprio, né? Eles só querem dedicar o tempo deles para eles mesmos, só querem fazer as coisas para eles mesmos.
tem tudo isso. Mas quando o filho cresce, o filho se converte, o filho recebe ao Senhor Jesus, ele vai receber outros valores, os valores do céu, os valores de Deus, da palavra de Deus. São esses valores que vão regar o coração, nosso coração, e são esses valores que vão modificar a nossa mente, vai modificar nosso emocional, nosso sentimento, e vai modificar o nosso comportamento. Então, nós temos que ser regados pelos valores bíblicos da palavra de Deus. O que eles fizeram é passado, não importa o que eles fizeram. O que importa é o que eu estou seguindo a orientação do meu Deus, do meu Pai, do meu Senhor, do meu Salvador, e é esse amor ágape, esse amor puro, né, o amor santo que eu tenho que dedicar para a minha mãe, para os meus irmãos, para a minha família. E aí também, claro, dentro do nosso próprio lar. Então a gente não pode ficar com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, raiz de amargura, olhando para trás e reclamando porque não fez isso para mim, porque não fez isso para o outro, e ficar reclamando porque me abandonou, porque não dedicou uma vida para mim. Não, para com essas coisas. Olha somente para Jesus. Se alimenta da palavra de Deus e deixa o Espírito Santo transformar a tua vida. Você vai ver que você vai agradar muito mais a Deus, e até mesmo essas pessoas, se aconteceu isso na sua vida, vão ficar constrangidos. Vai falar assim, mas como que pode? Eu nem mereço tanto amor, assim, tanta dedicação com qualidade, com tempo assim, porque eu não me dediquei tanto assim a você. Mas aí você vai dar uma resposta. É o amor de Deus que está em mim, é o Senhor Jesus que está em minha vida. Eu faço por amor a Deus e eu aprendi que eu devo te amar. E eu te amo. Eu falo para minha mãe, mãe, eu te amo, a senhora é minha mãe. E eu vejo um sorriso no rosto dela muito grande, muito forte. É claro que agora a gente não pode mais ficar abraçando, ficar beijando, né, por causa da pandemia, mas assim que passar, volta a abraçar de novo, volta a beijar de novo, não tem problema nenhum, tá? Mas o mais importante é também o respeito, respeitar, falar com sabedoria, falar com amor, falar com uma tonalidade baixa, sem agressão, conversar com palavras sábias, porque a gente precisa ter esse relacionamento, independente de ser mãe, ser pai, ser irmão, ser amigo. Buscar palavras sábias, com um tom agradável, que agrada a Deus. Isso é muito importante no nosso relacionamento. Tem a ver com qualidade e tem a ver com quantidade. Vamos lá, vamos mais um. Estamos chegando ao fim, né? Daqui a pouco a gente já termina. Tem aqui o Provérbios, capítulo 23, versículo 22. Olha que provérbios, que maravilha. Ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Então, aqui está deixando bem claro, está bem simples, e é bem uma palavra bem reta, direcionada. Ouve o teu pai, ele te gerou. Não despreze a tua mãe, ou seja, nós temos que dar ouvido aos nossos pais, nós não podemos desprezar os nossos pais, nós temos que realmente entender que eles ficaram já idosos, ficaram velhos, às vezes os seus pais não estão tão velhos assim, mas vai ficar. E nós também iremos ficar. Os seus filhos, depois, eles vão ver você velhinho, precisando de ajuda, precisando de que eles levem você para o médico, fazer uma compra para você, às vezes ajudar você segurando no seu braço. Então, é bom a gente fazer isso com os nossos pais. Ajudá-los, não desprezar, dar amor, dar carinho, dar afeto. É muito importante. Eu fiz um estágio uma vez, vou contar aqui para vocês rapidinho. Eu fiz um estágio uma vez numa casa de repouso, né, pela faculdade de psicologia. Então, eu fiz estágio na casa de repouso. Nessa casa de repouso de idosos, eu fiquei em contato com muitos velhinhos há 1 ano e meio atrás. Não tinha pandemia na época. Muitos velhinhos com Alzheimer, com vários tipos de comorbidade, tinha velhinhos que teve AVC, cadeira de roda, várias fases difíceis na vida. E ali eu pude conversar com eles, ajudar, ter um diálogo, até mesmo falei do Senhor Jesus, muitos deles falaram no meu ouvido que gostaria de receber a Jesus, oramos juntos, receberam ao Senhor Jesus. Foi bênção. Então, foi um aprendizado muito grande. E aí eu pude perceber que nós
Hoje nós estamos assim, mas a cada dia que passa, nós envelhecemos. A cada dia. Você mesmo não percebe o seu envelhecimento. Você olha no espelho, você não percebe nada. Mas a cada dia que passa, nós estamos envelhecendo. E a cada dia que passa, nós vamos precisar muito mais dos nossos queridos, né? No caso, filho, às vezes é um neto, às vezes é um parente. Queira ou não queira, precisa. Então é importante a gente dedicar o nosso tempo com amor e carinho. Por quê? Porque Deus vai abençoar para a gente receber tudo isso em dobro depois, futuramente. Vamos dar continuidade aqui, ó, aqui o quinto ponto. Tempo para os irmãos, no caso, família, né, nossa própria família. Irmãos da fé, no caso da igreja, nós temos nossos irmãos na fé. E nós temos também nossos amigos. Então, é importante a gente ter tempo com qualidade, com dedicação, para todas essas pessoas. Manter um link, né, manter um modelo de relacionamento, e você não vai conseguir, é claro, é óbvio, você não vai conseguir fazer isso com todo mundo. Né? Você não vai conseguir ter um bom relacionamento com todos da igreja. A igreja que tem mais de 2.000 membros, você não vai conseguir ser amigo de 2.000 membros, nem se relacionar com todos. Mas algumas pessoas, às vezes, do seu pequeno grupo, pessoas do ministério que você participa, pessoas que você fez amizade lá na igreja, você vai na igreja e faz amizade. Então, você vai, aos poucos, vai se relacionando, vai criando um vínculo. É importante, aí se une uma família com a outra. É muito importante isso. O cristão não deve se isolar. Primeiro que Deus não criou a gente para viver isolado, numa ilha, achar que só a gente é o suficiente. Isso não existe, tá? Nós precisamos nos socializar. Achando que está se afastando das más influências. Porque eu não vou me socializar com ninguém, eu vou ficar isolado, você me afasta das más influências. Quem disse? Né? Se nós pecamos até com os nossos pensamentos. Às vezes a influência ruim é você mesmo com o seu pensamento. Às vezes os seus pensamentos que te influencia para o lado negativo de uma forma que não agrada a Deus. Então é importante nós dedicarmos tempo com as pessoas, a aprender uns com os outros, para crescer de uma forma que agrada a Deus. Devemos ser sal da terra e luz do mundo. Foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Nos chamou e nos envia para sermos sal. O que é isso, ser sal? Ser sal da terra. O sal, ele serve para dar um tempero no alimento. Ele salga e dá um tempero, fica algo gostoso, prazeroso. Se você salgar demais, fica ruim, você não aguenta comer. Tem alimento que se você não colocar sal nenhum, também não fica gostoso. Então o sal, ele dá o tempero certo. Quando nós nos relacionamos com as pessoas, quer seja da nossa família, da igreja, dos amigos, nós temos que ter um relacionamento agradável, né? Um relacionamento que seja compassivo, agradável, de comunhão, de respeito, um relacionamento de ajuda mútua. Tudo isso faz parte de um bom relacionamento. No meu caso, eu e o Oséias, eu vou até falar aqui para todos ouvirem, o Oséias, nós temos assim, a nossa amizade é uma amizade que há pouco tempo, a gente se conhece na igreja há pouco tempo, nos conhecemos por causa da EBD, mas já estamos criando um vínculo, algumas coisas eu falo para ele, outras coisas ele fala para mim, então nós temos ajudado um ao outro. É claro que ele tem mais ajudado eu nesse tempo por causa dessas aulas da EBD que a gente não consegue, eu não estou ainda apto para fazer andar essa tecnologia toda, e o Oséias, ele é mestre em TI, então ele consegue me ajudar. Então, glória a Deus. Está vendo como Deus é bom? Olha como Deus é bom. Deus coloca as pessoas certas no momento certo para a gente poder criar um vínculo, uma amizade e nos ajudar aí naquilo que é necessário. Com certeza, tem algo que eu posso oferecer para ele também de ajuda. Por quê? Porque um relacionamento é uma mão dupla, é um ajudando o outro. Pode ser na família, pode ser na igreja, pode ser nos amigos. Então, nós devemos entender isso. Eu posso te ajudar com alguma coisa e você pode me ajudar com alguma coisa. É humildade, né? Isso é crescimento, isso é maturidade. Ser luz do mundo. O que é isso, ser luz do mundo? A gente sabe que a Bíblia deixou claro que o mundo já está em trevas. O mundo já é em trevas, o mundo já é do maligno.
O Senhor Jesus Cristo, ele veio iluminar, ele veio para trazer a luz, para trazer a vida. Ele veio para dar vida para nós. O Senhor Jesus, ele veio para nos mostrar o caminho de Deus. Ele mesmo falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. O Senhor Jesus é a luz do mundo, é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele em nós, quando a gente se converte, quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, então ele passa a viver em nós. As trevas não faz parte mais, que é o pecado, que é a morte. Agora nós temos o sangue de Jesus que purifica nossos pecados, nós temos a luz que é o Cristo Jesus, que ilumina a nossa mente, para a gente poder também fazer o mesmo com as pessoas que estão em nossa volta. Como isso? Dando bom testemunho, né? Respeitando uns aos outros, ajudando os necessitados, amando, fazendo aquilo que realmente agrada a Deus. Isso que é importante. Fazer com que as pessoas olhem para a nossa vida, uma vida que temperada pelo Espírito Santo e pelo fruto do Espírito, e aí salga essa pessoa, faz a pessoa ter vontade, prazer de ser alimentada da palavra de Deus através do nosso testemunho e se agradar de nós e realmente falar assim, eu quero realmente me converter também, eu quero Jesus na minha vida, porque eu estou vendo uma mudança na sua vida, estou vendo que o Senhor Jesus está transformando, está mudando cada vez mais a sua vida. Glória a Deus, irmãos. É isso que nós devemos fazer. É muito importante fazer tudo isso, tá? Aqui temos aqui um versículo que eu vou ler para os irmãos. Está assim, 1 Pedro 4:8, de 8 a 10. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um admoestre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha, esse texto aqui é um texto muito com palavras que realmente edificam a nossa vida. Porque ele já começa a falar sobre tudo, ou seja, sobre todas as coisas. O que você tem de valores na sua vida? Então, sobre todas as coisas que você já aprendeu, sobre valores, coisas importantes, tende o amor em primeiro lugar. O amor é o amor de Deus, o amor ágape. Só por você, porque tem gente que ama só ele mesmo, ele se acha, né? Ele se acha ele acha bom, acha que se não for ele, nada se resolve. Então, nós temos que ter amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá multidões de pecados. Se você consegue entender isso, e alguém fez alguma coisa contra você, quer seja um gesto, alguma difamação, algum comportamento, alguma coisa que prejudicou a sua vida, com esse amor, que é o amor de Deus na sua vida, você vai conseguir perdoar, você vai conseguir retirar de dentro do seu coração raiz de amargura, você vai conseguir ter o seu sentimento voltado à palavra de Deus. Ser hospitaleiro, ou seja, é importante também, irmãos, a gente poder, é claro que nessa pandemia não podemos ter muito assim a festa, né, churrasco, aquelas coisas tudo que a gente fazia antes, mas é importante também esse momento de aniversário, de festa, de churrasco, de compartilhar uns com os outros, estar unidos, é saudável, é bom, é gostoso. Né? Nós estamos até com saudade de tudo isso. E sem murmurações, ou seja, é difícil quando as famílias, os amigos, as pessoas se reúnem para poder ficar fazendo murmuração. Isso é pecado. Então, nós devemos evitar ao máximo as murmurações, falar mal uns dos outros, fazer fofoca, inventar mentira, falar coisas sem prova. Então, é importante a gente não entrar por esse caminho. Cada um deve o quê? Administre aos outros o dom como recebeu. Então, administrar, você tem um dom, eu tenho um dom. O dom que você tem é bênção para a tua vida, mas é bênção para a minha vida também. O dom que eu tenho é bênção para a minha vida, mas ele é bênção para a tua vida. Então, nós devemos administrar uns para com os outros. Eu ajudo você e você me ajuda. E nós ajudamos nossa família, a igreja, nossos amigos. Como bons dispenseiros da multiforme graça. Nós somos dispenseiros da graça de Deus. Então, nós temos dentro de nós a graça, o amor, a misericórdia de Deus, que nós devemos cuidar,
nós devemos valorizar, e nós devemos, com tudo isso, viver em santidade e fazer com que as pessoas vejam que isso é possível. Infelizmente, tem muitas pessoas que não se convertem, né? As pessoas elas não querem ir para o Senhor Jesus, porque elas dizem assim, para mim servir a Deus, ser um cristão, para ser igual esse, igual aquele, eu não sou, prefiro ficar do jeito que está. Por quê? Porque, infelizmente, algumas pessoas se escandalizam, dão um mau testemunho, exageram nas coisas. Isso daí não é bom. Então, nós devemos ser dispenseiros daquilo que Deus colocou em nós. Deus colocou em nós a palavra dele, a riquíssima palavra dele. E nós devemos guardar, e nós devemos viver e testemunhar, cuidando principalmente uns dos outros. Continuando aqui, irmãos, então nós veremos aqui a conclusão. Estamos indo para a conclusão, tá? Nossa conclusão. Aqui na conclusão, qualidade ou quantidade? Os dois, né? Qualidade ou quantidade? Os dois, nós devemos fazer as coisas com qualidade e com uma boa quantidade. E o vice-versa é igual. O ideal é que seja quantidade com qualidade. Tudo que você fizer tiver uma boa qualidade, ótimo. Né? A qualidade qualquer referência da nossa qualidade? A palavra de Deus. Não é aquilo que eu acho, aquilo que eu creio, aquilo que eu aprendi com a filosofia, aquilo que eu aprendi com a história. Não, os nossos valores vêm do céu. Nossos valores vêm da palavra de Deus. Então, a qualidade da nossa vida, daquilo que a gente faz, vem do próprio Deus, da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é que dirige nossas vidas. Quanto mais tempo dedicarmos aos outros, melhor. Por quê? Porque Deus se agrada mais de quem dá do que de quem recebe. Nós devemos dedicar tempo para as pessoas que precisam, né? Para manter um relacionamento, para poder evangelizar. Você quer evangelizar uma pessoa e você não quer dedicar tempo a ela? Para você ganhar uma pessoa para Jesus, tem que ter tempo. Tem que conviver um pouco com a pessoa, não fazer o que ela faz, viver no pecado da pessoa, mas criar um vínculo, um relacionamento, estar indo lá, conversar, ter tempo, dedicar para ganhar a pessoa para Jesus. Estaremos exercitando o altruísmo e nos livrando do egoísmo. Ou seja, nós precisamos ajudar as pessoas, sermos altruístas e não egoístas, ficar individualizando, ficar vivendo isolado, que seja tudo com amor. Porque quem deve ser glorificado com tudo isso? O Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que é glorificado com tudo isso que nós fazemos. E aqui, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, para a gente fechar, já vamos fechar com este versículo, né? Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, ou principalmente da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Ou seja, Deus te deu uma família. Você buscou a Deus, você orou, você pediu um marido quando você era solteiro, você pediu uma esposa, aí a pessoa casa, depois vai orar, vai pedir filhos. Deus dá os filhos, Deus dá uma família. Aí o que você faz? Relaxa, não cuida nem de você e não cuida dos seus. O que está acontecendo? Você está negando a fé. Você está negando aquilo que Deus colocou no seu coração. Primeiro, buscar em Deus tudo que nós necessitamos e buscar cuidar das nossas casas, da nossa família. Para você cuidar da sua casa, da sua família, você também tem que pensar em cuidar de você. Você precisa pensar em cuidar da sua saúde. O modelo que você está criando resistência é dormindo bem, fazendo exercício físico, cuidar também do seu lado profissional, para você sustentar o seu lar. Então, você precisa plantar. Você vai plantando para você colher. Porque se você fica acomodado e não ajuda nem você nem a sua família, que exemplo que você está dando para os seus filhos, para os seus netos? Então, nós precisamos, primeira coisa, buscar em Deus. Fazer igual Jó, né? Busca em Deus, faz a vontade do Senhor, faz a palavra de Deus ser um bom testemunho na tua vida, e Deus vai te abençoar, vai abençoar a tua casa, vai abençoar a sua esposa, seu marido, seus filhos, vai abençoar seu lar, vai abençoar a sua vida financeira, profissional, sentimental, emocional, vai abençoar tudo na sua casa. Por quê? Porque você está se dedicando.
Ah, mas pastor, eu me dedico a Deus, faço de tudo isso que aí está sendo falado, ensinado, e ainda estou passando por lutas, adversidades. Quem não passa? Todos nós passamos. Mas mantém firme. Mantenha firme. Mantenha firme porque Deus pode fazer uma mudança totalmente para te abençoar. Por quê? Porque você está se mantendo firme na palavra de Deus. Tá? Então é muito importante, até mesmo na adversidade, a gente ficar firme na palavra de Deus, glorificando com uma fé firme, exaltando o nome do Senhor Jesus, porque esse testemunho vai fazer com que outras pessoas se convertam também. Isso também é ser sal e luz na terra. Dedicar nossa vida independente do momento que nós estamos passando. Se estamos passando por enfermidade, por desemprego, por adversidade, mas a nossa fé firme no Senhor Jesus, viva, né? Uma casa firmada na rocha, que é o Cristo, e pode vir a tempestade que for, e nós vamos continuar mantendo o amor, a fidelidade e a alegria de servir a Deus. É isso que Deus quer de nós, para nossas famílias. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, que você tenha uma família abençoada, uma família guardada por Deus, uma família dedicada a servir ao Senhor Jesus, dedicada em manter firme a fé na palavra e passar essa herança para os filhos, também para os netos. Porque o dia, quando nós partimos dessa terra, eles vão lembrar que tiveram pais, tiveram irmãos, tiveram avós, que deixaram uma herança. A maior herança não é riqueza, não é dinheiro, a maior herança é Jesus Cristo. É nós passarmos Jesus para outras pessoas. Deus abençoe e guarda a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós terminamos a aula, né? Agora, se os irmãos quiserem falar alguma coisa, quiserem abrir os microfones, pode abrir o microfone. E quiserem fazer algum comentário, quiser falar alguma coisa, pode falar agora, nesse momento. Pra mim tá legal, pastor. Tá de boa aí. Até pelo tempo também, né? Tá perfeito. Tudo bem, Márcia? Para mim também tá sossegado, pastor. Tudo bem. Tá. Me perdoa de novo que passou uns minutinhos, né? Para a semana que vem eu vou... Imagina. Para a semana que vem eu vou me dedicar melhor, vou fazer mais um treinamento para que eu consiga fazer com excelência, porque nós temos que trabalhar com excelência para o Senhor Jesus. Mas aos pouquinhos eu estou dominando um pouquinho Imagina, mais. pastor. E isso aqui é uma máquina, então nós temos que dominar, né? Aos pouquinhos eu estou pegando o jeito, tá bom? Uhum. Verdade. Isso mesmo. Tem coisa que a gente tem facilidade, tem outras que não. Mas o importante é não desistir. O importante é manter a perseverança e não desistir, né? Não desmotivar e continuar firme. Uma hora vai dar certo. Tá bom? Tá certo. Vamos orar? Tá bom, pastor. Vamos. Senhor Deus, nós oramos, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos gratos porque o Senhor é nosso sustento, o Senhor cuida das nossas vidas, o Senhor nos livra, nos perdoa. A graça do Senhor já nos basta. Muito obrigado porque o Senhor nos deu uma família, o Senhor nos deu familiares, amigos, e peço que o Senhor abençoe para que a gente venha dedicar nosso tempo com qualidade, com tempo, tudo voltado à palavra do Senhor, nos valores bíblicos da tua palavra. Capacita e abençoa o Oséias, a Mércia, a minha esposa, todos que estarão ouvindo depois pela internet esta aula, que esta aula vai ficar aberta para o mundo inteiro ouvir, que todos possam aprender também e dedicar a vida ao Senhor. Cuida também da saúde de cada um, da família do Oséias, da família da Mércia, da minha família, todos os ouvintes. Cuida também do relacionamento conjugal, do relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. Cuida da área financeira. Livra de toda tentação, livra de toda opressão, fortalece na graça do Senhor e capacita, Senhor Deus, também nos dons espirituais e talentos. Louvado seja o Senhor. Livra de toda a amizade que venha prejudicar, porque às vezes tem amizades que vem querer prejudicar a nossa vida e que a gente possa, Senhor, aprender a lidar com tudo isso e ser bênção na vida daqueles que querem nosso mal, e para que isso se reverte em bem, porque o Senhor transforma a maldição em bênção, e isso pode reverter também um dia. Então, abençoa cada um
deles também, dando livramento, abençoando, e que nós possamos perdoar uns aos outros, porque é assim que agrada o coração do Senhor. Proteja e guarda a todos nós. Nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, viu?